Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E no nosso encontro de hoje nós vamos continuar falando, sobre justamente a redação do Enem. Tantas e tantas características, tantas e tantas curiosidades, tantas e tantas normas do que seguir, do que não fazer, o que pode, o que não pode na redação do Enem. E lógico que tudo isso atrelado às famosas 5 competências que são exigidas, como critérios ali de correção. Já falamos e discutimos sobre as diferentes competências, conteúdo constante. Ora falamos de maneira mais detalhada, ora falamos de maneira no geral. Na questão das correções, vocês têm uma observação como um todo das competências, uma avaliação como um todo e naturalmente individualmente, vocês conseguem ter uma noção geral das competências. Mas aí, dependendo da nossa necessidade, sempre é bom a gente ir ao longo das aulas parando e discutindo um pouco sobre cada competência. E isso eu venho fazendo fruto da nossa necessidade, fruto das correções e fruto dos temas que aí vão surgindo. E hoje o que eu chamo a atenção para vocês é sobre a competência 2, beleza? Preste atenção hoje na competência 2, tá? Naturalmente é uma das competências que os alunos tendem a ter muita dificuldade, beleza? A maioria dos alunos tem muita dificuldade na competência 2. Por quê? Vamos lembrar primeiro o que ela pede e hoje eu vou falar especificamente sobre um desses pontos da competência 2. A competência 2, primeiro ela vê a questão estrutural do texto, se o texto cumpre os critérios estruturais do texto dissertativo argumentativo. Paulo, o que é que quer dizer com isso? Meu texto tem uma tese? Ele precisa ter uma tese. Tem um desenvolvimento e tem uma conclusão? Beleza? Isso está dentro da competência 2 do Enem, certo? Ainda dentro da competência 2, o que é que ele vê? Ele vê a questão da adequação ao tema. O meu texto está dentro do tema? Beleza? Se ele não estiver dentro do tema, ele vai estar tangenciando ou vai fugir parcialmente ou totalmente do tema. Então, a nota ali vai estar o 0 ou no máximo 40 pontos. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês são justamente para as palavras-chave do tema. Atentem para as palavras-chave do tema. Elas são o norte do meu texto. São elas que me guiam para saber se eu estou atingindo o tema ou não. E eu já chamo a atenção de vocês. Sempre que eu apontar um tema para vocês, identifiquem essas palavrinhas-chave. Elas são o norte. Beleza? Ou seja, terminou cada parágrafo, eu estou falando de cada palavrinha-chave dessa, não necessariamente eu preciso trazer a palavra que está lá, mas eu posso me valer do uso de sinônimos. Então isso é uma garantia que me dá, a partir do momento que eu vou usando essas palavras e vou trazendo para o texto, isso é uma garantia que me dá que eu estou dentro do tema. E a partir do momento que eu vou trazendo essas palavras ao longo do texto, tem tudo a ver com a competência 3, que é o que a gente chama de progressão textual. Beleza? Progressão temática. Beleza? A progressão temática. Então, eu não vou falar hoje da competência 3, já comecei falando da 2. Falei da questão estrutural, falei da questão da compreensão do tema. E hoje, principalmente, o que a competência 2 veio, eu vou chamar a atenção de vocês. É justamente para a ideia do repertório. Na competência 2, eu tenho que trazer um repertório que esteja diretamente relacionado ao tema. Beleza? Mas vamos por parte e vamos conversando. Quando eu falo em repertório, a primeira coisa que o aluno diz: Paulo, meu Deus do céu, qual é o repertório que eu posso trazer para o meu texto? Beleza? Paulo, eu não tenho um repertório, eu não sei um repertório, eu tenho dificuldade no repertório, eu tenho, meu Deus, e o tema dependendo do tema, se eu não souber nada? Gente, calma, respira. Você com certeza sabe algum repertório. Aí eu jogo a peteca aí para vocês. Pensem, o que é que vocês estão estudando? O que é que vocês estão assistindo? O que é que vocês estão lendo? E quando eu digo estudando, lendo, assistindo, não é só, obviamente, voltado para a área de vocês na escola, das disciplinas. Óbvio, quando eu digo estudando, é nesse sentido. Mas lendo, assistindo, no dia a dia de vocês, no momento de lazer, de entretenimento, que outros conhecimentos vocês têm. O famoso conhecimento de mundo, o conhecimento enciclopédico. Paulo, eu posso trazer isso para o meu texto? Não só pode, como deve. Primeiro eu digo deve porque é algo que você conhece, é algo que você domina, é algo que lhe dá propriedade. Muitos de vocês aí têm habilidades que eu não tenho, têm conhecimentos que eu não tenho e vice-versa. Então, claramente, se vocês vêm conversar comigo sobre um conteúdo que eu tenho maior propriedade, com certeza eu vou ter mais do que habilidade para discutir com vocês sobre isso. Do mesmo jeito é você na hora da redação. Se for um tema em que você possa trazer algo que você está ali dominando, lendo, tem mais afinidade no decorrer do seu dia a dia com aquela leitura, com aquele texto, com aquela referência, você pode sim trazer tranquilamente para o seu texto e vai se vir como repertório. Beleza? Então a primeira ideia é essa, gente. A primeira ideia é, vocês têm repertório sim. E esse repertório muitas vezes está próximo, está na sua cara aí, você não vê.
Beleza? A primeira ideia é essa, abrir os nossos horizontes para os repertórios que estão ao nosso redor. Não só os repertórios da escola, das disciplinas, mas os repertórios do dia a dia, do cotidiano, ou seja, do nosso conhecimento de mundo. Bacana? Se liga nisso aí. O segundo ponto é, Paulo, esse repertório que eu tenho conhecimento de mundo, todo ele eu posso trazer? Cuidado, você pode até trazer, mas aí você tem que lembrar duas coisas. Primeiro, será que é um repertório que já está no texto motivador? Então você não vai poder repetir, beleza? Se repetir, vai ficar um repertório limitado ao texto motivador. Inclusive, se usar um repertório do texto motivador, você pode usar até para mostrar que tem habilidade com o texto. Você pode usar tranquilamente um repertório do texto motivador para mostrar que entendeu o tema e sabe parafrasear as informações que lá estão. Isso é extremamente comum e natural. O que você não pode é ficar limitado ao texto motivador, ou seja, trazer um conhecimento em mundo que já está no texto motivador ou usar só o texto motivador como discussão. Beleza? Outra coisa, um repertório que esteja no senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que todo mundo já sabe. Ah, Paulo, mas é uma informação que não está no texto motivador. Sim, mas cuidado. Essa informação já não é senso comum, ela já não se tornou genérica, geral, então já virou senso comum. Por exemplo, as informações que estão lá nos textos motivadores, por já ser de conhecimento de todos que estão fazendo a prova ali, ela já se tornou senso comum. Por isso que ela perde um pouco dessa validade enquanto um repertório diferenciado, enquanto um repertório sociocultural produtivo, que é o que o Enem chama, beleza? Diferenciado do que já está no texto motivador. Beleza? Então a primeira dica qual foi? Estar atento a esse conhecimento de mundo que nos cerca, tanto na escola quanto fora. Segunda informação importante qual foi? Cuidado com esse repertório que eu trago. Não para ser repetitivo ao texto motivador, está limitado ao texto motivador, bem como ele precisa fugir do senso comum. Beleza? Tranquilo? E vem o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes. Justamente que bagagem é essa que você vem trazendo que eu posso utilizar. E como fazer isso no meu texto? Como fazer isso no meu texto? Gente, faz um checklist das informações. São os inúmeros os repertórios. Na maioria das vezes, o aluno não consegue trazer um repertório para o texto simplesmente porque ele não consegue organizar as ideias. Ele diz, eita, por que eu não pensei nisso? Estava aqui na minha frente. Exemplo, tema do ano passado, quando falou de democratização do acesso ao cinema. Estava passando muito aí na televisão, uma série que falava sobre isso, sobre essa ideia do cinema, as pessoas terem acesso ou não, né? Uma série que falava especificamente sobre isso e tantas outras séries. Então já volta para aquele primeiro ponto, esse conhecimento de mundo que nos cerca, atrelado ao conhecimento da escola. Então ali, terceiro ponto, fazer um checklist de repertório. Lembra, é escrita, gente, você precisa estar anotando, você precisa estar escrevendo para saber se aquilo que você vai ficar registrado e aquilo que você está pensando não esquecer. Então vamos falar especificamente desse terceiro ponto. Eu tenho vários repertórios, eu tenho muito repertório na minha cabeça. Só que às vezes eu preciso organizar isso. E como eu organizo? Tem que listar, tem que escrever. Se você não escreve, as coisas se perdem. Bacana? Lógico que isso com a prática, com a rotina, você muitas vezes já vai fazendo isso no automático. Agora no primeiro ano você precisa registrar isso aí. Beleza? Vamos lá. Em todo tema, você vai precisar fazer uma lista de repertório. Paulo, como assim uma lista de repertório? Aí eu digo a vocês o seguinte, lista os tópicos para lhe orientar. Paulo, eu tenho muita coisa para falar, ou às vezes eu não tenho nada, ou às vezes eu nem lembro. Então é justamente no momento que eu faço a lista de repertórios, de estratégias argumentativas que eu possa, porventura, usar no meu texto, já organiza as minhas ideias. Por exemplo, primeiro tópico, conceitos. Beleza? Primeiro tópico, conceitos. Bacana? Vamos pegar um tema aí que a gente foi discutindo esses dias, por exemplo, a questão da relação do zoológico e do meio ambiente, a preservação e entretenimento. Lista ali, primeiro tópico, conceito. Eu coloquei em uma hierarquia assim de organização da ideia, que às vezes tem os mais comuns, outros nem tanto. Conceitos. Que conceitos eu tenho dentro dessa relação de meio ambiente e zoológico que está associada à ideia de preservação e entretenimento que eu posso trazer para cá? Aí o conceito, eu sei algum conceito, aí você já começa a pensar, nas minhas disciplinas que eu estou estudando, será que tem alguém que falou de algo relacionado ao meio ambiente, dentro dessa ideia de preservação, dentro dessa ideia de entretenimento? Tem algum conceito filosófico, sociológico, histórico que fala dessa ideia de entretenimento? Aí volta para aquele primeiro tópico que eu falei, gente, de estar dentro do tema. Vocês têm que usar repertórios dentro do tema, dentro do eixo temático do tema. Quando você traz repertórios muito distantes, você vai ter muita dificuldade de relacionar,
Beleza? Então, se o tema é relação zoológica e meio ambiente, preservação ou entretenimento, você trazendo qualquer relação argumentativa que esteja nesse eixo de preservação, de entretenimento, você com certeza vai poder fazer uma ponte especificamente aí destinada já à questão do meio ambiente e do zoológico, porque estão nos eixos temáticos possíveis que são dados pelo título do tema, pelas palavras-chave do tema. Tá vendo a importância aí de ver as palavrinhas-chave do tema? Óbvio que eu não vou atrás de uma pessoa, de um repertório que fale especificamente de entretenimento dentro da questão do meio ambiente. Aí realmente isso é muito mais difícil. Mas se eu pegar algum eixo que me traga a ideia de entretenimento, aí eu vou poder fazer essa ponte aplicada ao meio ambiente, à questão do zoológico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o primeiro tópico é conceito. Que conceitos eu sei dentro do meu conhecimento, do que eu estou estudando? Aí eu jogo a peteca aí para vocês essa semana. O que é que vocês viram nas disciplinas? Vocês não têm o plano de estudo de vocês? Essa semana eu vou estudar isso, isso e isso. O que é que ficou na parte de história, na parte de geografia, na parte de sociologia, na parte de biologia? O que foi que ficou? Essa semana foi, se eu perguntar a vocês, vocês vão lembrar. Essa semana eu estudei isso, isso, isso e isso. O teórico mais retratado nessa questão foi essa. Então tá ficando alguma coisa aí. Vocês podem usar isso na redação. Bacana? Então o primeiro tópico é conceito. Segundo ponto, fatos e exemplos. O tema é relação zoológica e meio ambiente, preservação e entretenimento. Que fatos e exemplos eu posso lembrar que estão associados a isso? Aí lembro daquela outra dica que eu dei, que estejam fora do texto motivador, já para ser um conhecimento fora do texto motivador, não está limitado, e que não seja senso comum, que de certa forma não teve, que todo mundo já está tão batido, assim, algo muito simples, né? Algo literalmente que está muito batido. Beleza? Tranquilo? Que você possa trazer para o texto. E lembrando, se é um fato, é um exemplo, você trazendo características desse fato, onde aconteceu, quando aconteceu, isso já dá credibilidade para o texto e conta sim como um repertório. Beleza, gente? Bacana? E lógico, quando eu estiver falando de fatos e exemplos, pensa sempre em fatos e exemplos de repercussão nacional, porque dão maior representatividade ao seu texto. Nada contra fatos e exemplos locais, mas pensando em um texto que é de repercussão nacional, você aí não vai ter tanta força e representatividade nesse repertório. Beleza? Se ligaram nisso aí? Então, conceitos, fatos e exemplos. Depois eu vou atrás de causas. Quais são causas disso aí? Causas marcantes que eu posso trazer para isso aí, que não estejam no texto motivador, que eu possa trazer para isso. Causas, se eu falo em causas, já posso pensar em consequências. Terceiro tópico. Quarto tópico, alusão histórica. Eita, é preservação e entretenimento, relação zoológica e meio ambiente. De alusão histórica, o que é que eu posso trazer? O que foi que eu já li sobre isso? Alguma coisa? Você está vendo que estou organizando as ideias. Aí você vai listando aí. No conceito foi isso. Não lembro nenhum conceito. Então vai para fato e exemplo. Vou para caso e consequência. Não tem, vai pulando. Não tem que se estressar. Não está danado. Depois de fazer todo esse checklist, não vir pelo menos 2 repertórios. Pelo menos 2. Pelo menos 2 vão vir. E eu digo 2 porque você não tem 2 parágrafos de desenvolvimento, você não vai usar um repertório por desenvolvimento. Então, quando eu tenho pelo menos 2, já dá para eu desenvolver tranquilamente o meu texto, o meu desenvolvimento, fruto desses 2 repertórios, um repertório para cada desenvolvimento. Beleza? Depois da alusão histórica. Lembrando, na alusão histórica é passado. Então tem que ter cuidado para fazer uma boa ponte entre passado e presente. Não é só falar do passado, tem que fazer essa ponte, passado e presente. É a famosa analogia temporal aí, né? Depois da alusão histórica, a gente vem para as citações, que aí vai ter os famosos argumentos de autoridade. Eita, quem foi que já falou de algo sobre entretenimento? Aí eu faço a ponte com o meio ambiente. Quem já falou de algo sobre preservação? Uma citação voltada para o meio ambiente, uma citação voltada para zoológico, alguma coisa do tipo. Vai puxando aí na tua mente. Fruto do teu conhecimento de mundo, fruto do teu conhecimento lá da escola. Beleza? Depois, algum documento, alguma lei mais abrangente, mais específica que eu conheça. Paulo, tem muita lei e documento já no texto motivador. Ótimo, interpreta a lei que está lá. Se é lei, é para ser cumprida. Então você já pode partir da ideia que muitas leis não são executadas. Então você já está parafraseando o texto motivador. Já é uma forma até de você iniciar o texto. Eu já estou partindo para outra estratégia na hora de organizar as ideias no início do texto ou no próprio desenvolvimento. Beleza? Então eu já posso trazer isso para o meu texto motivador, até para ganhar força na hora da exposição e também da opinião, da argumentação. Beleza? Lógico que eu vou trazer outras informações para não ficar limitado ao texto motivador. Saindo da ideia de argumento, autoridade, da citação,
aí tivemos os documentos e as leis, e um ponto que eu gosto muito, gosto bastante, lembra do tema zoológico e meio ambiente, preservação e entretenimento. Tem algum filme que fala sobre isso? Tem alguma série, alguma letra de música que fala sobre isso, de entretenimento, de preservação? Eu posso trazer para o meu texto? Com certeza, traz para o teu texto, não tem problema nenhum. Agora só cuidado, quando a gente fala de filme, série, letra de música, são elementos ficcionais, certo? Que se aproximam da realidade, eles não imitam a realidade, eles imitam, né, a realidade, mas eles não representam fielmente a realidade. Então tem que ter muito cuidado na hora de explicar isso, ou seja, sempre deixe claro que é no contexto da ficção, fora da ficção. Você tem que fazer uma ponte bem interessante aí entre o que é realidade e o que é ficção, mas você pode trazer para o seu texto justamente para embasar a sua discussão. E eu digo isso que filme, letra de música e série são elementos que aproximam muito vocês aí da realidade que vocês leem no dia a dia, no cotidiano. E eu tenho certeza que vocês têm um arcabouço sensacional quando se fala de filme, série e letras de música. Beleza, gente? Então, sempre esteja nessa associação fazendo um checklist. E um último tópico que eu coloco são os dados estatísticos. Coloquei por último porque realmente é o mais difícil às vezes da gente pensar um dado estatístico. Mas onde é que eu encontro muito dado estatístico? No texto motivador. Ah, Paulo, mas eu domino muito dado estatístico, então melhor ainda, que é o mais difícil, né, de a gente lembrar realmente. Mas se você lembra um dado estatístico, pode trazer. Agora lembra, se colocar um dado estatístico, tem que trazer a fonte, e uma fonte verídica, a fonte de realmente for tirar o dado, não invente de inventar, sendo bem redundante, não crie, não invente dados e fontes. Isso é extremamente incoerente para a parte do Enem, beleza? Para a redação do Enem. Então, eu posso trazer dado estatístico. Ou outra dica é aproveitar os dados estatísticos do texto motivador. Dados estatísticos são números, gente. Então, transforma os números em palavras. É uma forma já de você parafrasear, de dizer com as suas palavras. Você vai ganhando fôlego e força ao texto fazendo isso, até para linkar com outro repertório que não vai estar no texto motivador, para você relacionar alguma coisa do tipo. Beleza, gente? Então você pode muito bem aproveitar os textos motivadores e, além disso, trazer outras coisas, como eu já disse, não é só ficar limitado ao texto motivador. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso que eu vinha deixar essa mensagem aqui para vocês hoje. Então, a ideia é pensar nesses repertórios que nos cercam, pensar em repertórios da escola, pensar em repertórios que estão além do texto motivador, que estão fora do senso comum e, principalmente, na hora, organizar esse repertório. Conceitos, exemplos, causas, alusões históricas, citações, documentos, filmes, séries e dados estatísticos. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!